pessoal, hoje a gente vai falar então dos contratualistas, ok? Importante que a gente separe aqui os contratualistas como pensadores que discutiram a origem do Estado moderno, né? Até os dias de hoje aí a gente tem nesses indivíduos, nesses pensadores, a origem do Estado moderno. E para a gente entender essa história toda, o que significa essa palavra contratualismo? Isso pressupõe que esses pensadores que discutiram a origem do Estado moderno, eles estavam preocupados em filosófica ou reflexivamente discutir os princípios que dariam base ou legitimidade para que o Estado seja ou funcione como ele deve funcionar. Vamos dar um exemplo, né? O primeiro pensador é o Thomas Hobbes, né? O inglês Thomas Hobbes, que tinha por intenção, ao escrever a obra Leviatã, justificar o poder real. Não é à toa que Thomas Hobbes é um defensor do absolutismo, né? Um grande expoente em defesa do absolutismo é Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, o poder real deveria ser ilimitado, absoluto. O governante, seja ele um príncipe ou um rei, ele deveria governar com poderes absolutos. Agora, o importante dessa discussão é entender por que é que ele tinha essa opinião, né? A opinião do Hobbes vai ser nessa direção de defender um poder absolutista para o governante pelo seguinte: ele acredita, um dos conceitos fundamentais para a gente discutir contratualismo e Estado moderno é o conceito de natureza humana, também entendida ou falada por estado de natureza. O que seria essa natureza humana ou esse estado de natureza? Haveria, né, pressupõe-se que antes de instituirmos uma sociedade civilizada, nós vivíamos num estado de constante violência uns contra os outros, na visão do Hobbes. Tá? Então, esse estado de natureza é um estado pré-sociedade, onde nós não tínhamos nenhum tipo de instituição acima de nós ditando as regras do jogo. Tá? Então, o que acontece? Na visão do Thomas Hobbes, o estado de natureza ele é um estado bélico, ele é um estado de medo. A palavra-chave aqui é medo, tá? E aí vamos pensar assim, ó. Peguem esses dois bonequinhos aqui, tá? Tem aqui o Yusuke Urameshi, da série Yu Yu Hakusho, e temos aqui o Pensador de Rodin. Imaginemos que na sociedade civilizada, eles são amiguinhos, eles vivem diariamente conversando, trocando ideias, refletindo um com o outro e tal. Eles não têm medo um do outro, porque eles sabem que existem instituições para garantir as liberdades, para garantir a segurança e a paz social, ok? Então, o que acontece? Na visão do Hobbes, num estado de natureza, o Yusuke e o Pensador de Rodin não conseguiriam viver tranquilamente, porque constantemente eles teriam medo de morte violenta, como o próprio Thomas Hobbes fala. Ele acredita que no estado de natureza o que prevalece são os desejos e as vontades de alcançar aquilo que se almeja. Por exemplo, se o Yusuke aqui tiver vontade de pegar para ele tudo que o Pensador de Rodin tem, ele não vai medir esforços para fazer isso, mesmo que ele tenha que eliminar o Pensador de Rodin, tá? Então, o que acontece? Esse medo constante de morte violenta num estado de natureza hobbesiano, ele causa um caos social, ele causa quebra de harmonia. Por quê? Porque nós não sabemos de que lado pode vir um ataque que pode ceifar a nossa vida. Então, esse medo constante, inclusive o Hobbes disse que nesse estado de natureza nós viveríamos aquilo que ele chamou de guerra de todos contra todos, né? Aí a velha frase famosa que ficou imortalizada no pensamento dele, apesar de não ser dele, né? Que é do Ovídio, o Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, significando que nós somos presa e caçador, né? Nós somos o caçador da própria espécie, né? Nós ceifamos a própria espécie. E muito disso por ambição, ganância e por aí vai, né? Egoísmo. Então, nesse estado natural, onde o egoísmo predomina, onde o mal predomina, onde a violência predomina, o Thomas Hobbes vai perceber que esse tipo de estado de natureza, onde não existem instituições regrando o jogo, ele não é adequado, né? Ele não é recomendável. Então, o que acontece? Hobbes vai dizer o seguinte: Hobbes viveu num período aí na Inglaterra, século XVII, onde havia um perigo de
guerra civil, né? 16, 17, os períodos em que ele vive, onde ele vai morrer, né? Ele vivia esse período de guerra civil aí, iminente guerra civil, né? Então, o que acontece? Ele vai propor nessa obra, o Leviatã, que em troca de vivermos o tempo todo se degladiando, brigando, com medo de morte constante, de morte violenta o tempo todo, que nós entreguemos as nossas liberdades, os nossos direitos ao soberano, e esse soberano, em troca dessa obediência dos súditos, ele vai fazer com que a paz social seja garantida por meio da espada, como se diz na obra, né? Pacto sem espada não tem valor nenhum. Por quê? Porque tu não se impõe certos limites e medo naquele que eventualmente poderia descumprir o contrato. E aqui vem a questão do contratualismo, né? O que é o contrato? O contrato se faz, né, entre Estado e sociedade civil, sociedade, seja como a gente quiser denominar sociedade civil, tá valendo, tá? O que acontece? Tanto os contratos devem ser seguidos entre Estado e sociedade civil, como também entre os indivíduos aqui da sociedade civil. Por quê? Porque quando não existem instituições dando as regras do jogo, é muito fácil de qualquer indivíduo lesar um ao outro. Então, esse contrato vai garantir que o soberano, tendo poder absoluto e ilimitado, também garanta que os indivíduos participantes da sociedade respeitem os contratos uns com os outros, para que eles não coloquem a harmonia e a paz social em risco. Então, Hobbes vai defender esse estado em que um soberano reina com poderes absolutos em troca de paz social, para que as pessoas, para que os súditos, para que a população viva em harmonia, em tranquilidade, para que se elimine o risco de violência e caos social. Então, o contratualismo, na sua origem, ele surge como uma tentativa de dizer em que situações e como é que o Estado se legitima diante da sociedade. Como é que deve se dar esse contrato para que Estado e sociedade pactuem de forma a viverem em harmonia um com o outro e a sociedade entre si também, né? E o Hobbes, então, que tem essa visão um pouco pessimista, filosoficamente falando, da natureza humana, por acreditar que na natureza humana, no estado de natureza, nós vamos nos matar uns aos outros sempre que tivermos vontade ou ao nosso bel prazer, ou quando tivermos a necessidade de obter um bem que outra pessoa tem, para que se elimine essa possibilidade, então Hobbes vai procurar legitimar o poder do rei, do soberano, por meio dessa filosofia do absolutismo, né? E aqui o termo está sendo cunhado por mim, tá? Mas essa ideia de que um soberano que não reine com poder absoluto e ilimitado não provoca medo nos seus súditos, logo seus súditos podem se revoltar, podem agir de maneira arbitrária uns com os outros, e para que isso não aconteça, nós precisamos de um poder forte na mão do soberano. Vejam aqui como o Hobbes tem essa visão então negativa da natureza humana, e por ter essa visão da natureza humana, ele vai construir uma visão de Estado de acordo com essa visão de natureza humana. Se a natureza humana, se o nosso estado natural, se quando nós nos encontramos no estado natural, agiremos de maneira má, egoístas, de maneira violenta, nada melhor, então, na visão do Hobbes, do que um poder estatal que reprima essa maldade natural, esse egoísmo natural, para que as pessoas possam viver numa harmonia, né, numa pax social. Então, o contratualismo e Hobbes é isso aí. Eu acredito que qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários, que eu terei todo o prazer de responder, ok? Um grande abraço e fui!